Uma fórmula mágica para resolver situações de preocupação. Você não queria uma receita rápida e certa para lidar com situações de preocupação? Uma técnica que você pudesse começar a usar imediatamente antes de prosseguir ouvindo este audiolivro? Então, deixe eu lhe contar sobre um método que funcionou para Willis H. Carrier, um engenheiro brilhante que lançou a indústria de ar-condicionado e que conduziu a Carrier Corporation, mundialmente famosa, em Syracuse, Nova York. É uma das melhores técnicas que eu já ouvi para resolver os problemas de preocupação e eu a obtive do próprio Sr. Carrier, quando estávamos almoçando juntos, certo dia, no Clube de Engenheiros de Nova York. Quando eu era jovem, o Sr. Carrier disse, trabalhava para a Buffalo Ford Company, em Buffalo, Nova York, e fui incumbido de instalar um aparelho de limpeza de gás em uma indústria da Pittsburgh Plate Glass Company, em Crystal City, Missouri. Uma indústria que custa milhões de dólares. O propósito desta instalação era remover as impurezas do gás para que pudesse ser queimado sem danificar os motores. Esse método de limpeza de gás era novo. Havia sido experimentado apenas uma vez anteriormente e sob condições diferentes. Em meu trabalho, em Crystal City, Missouri, surgiram dificuldades inesperadas. O método funcionou após a instalação do aparelho, mas não o suficiente para satisfazer a garantia que estávamos oferecendo. Fiquei estarrecido com o meu fracasso. Foi quase como se alguém tivesse me dado uma pancada na cabeça. O meu estômago e as minhas entranhas começaram a embrulhar. Por um tempo, eu fiquei tão preocupado que não conseguia dormir. Finalmente, o bom senso lembrou-me que a preocupação não estava me fazendo chegar a lugar nenhum. Então, eu descobri uma forma de lidar com o meu problema sem me preocupar. Funcionou magnificamente. Eu tenho usado esta mesma técnica anti-preocupação por mais de 30 anos. É simples. Todos podem utilizá-la. Ela consiste de 3 passos. Passo 1. Eu analisei a situação temerosa e honestamente e descobri o pior que poderia acontecer como resultado deste fracasso. Ninguém iria me colocar na prisão ou atirar em mim. Isso era certo. Verdade que havia a chance de que eu perdesse a minha posição. E também havia a chance de que os meus empregadores tivessem que retirar a maquinaria e perder os 20 mil dólares que investiram. Passo 2. Após descobrir o pior que poderia acontecer, eu decidi aceitá-lo se fosse necessário. Eu disse a mim mesmo, este fracasso não será muito bom para a minha ficha e pode possivelmente significar a perda do meu emprego. Mas se isso acontecer, sempre há a possibilidade de conseguir outro cargo. As condições podiam estar muito piores, e pelo que os empregadores sabiam, bem, eles sabiam que nós estávamos experimentando um novo método de limpeza de gás e se esta experiência lhes custasse 20 mil dólares, eles podiam bancar. O custeio poderia ser colocado sob a área de pesquisa, porque era uma experiência. Após descobrir o pior que poderia acontecer e decidindo que eu o aceitaria, se fosse necessário, uma coisa extremamente importante aconteceu. Imediatamente eu relaxei e senti uma paz que eu não havia sentido em dias. Passo 3. A partir daquele momento, aos poucos fui devotando o meu tempo e energia tentando melhorar o pior que eu já havia aceitado mentalmente. Então, tentei descobrir formas e meios pelos quais eu pudesse diminuir a perda de 20 mil dólares que estávamos enfrentando. Eu fiz vários testes e finalmente descobri que se gastássemos mais 5 mil dólares em equipamentos adicionais, o nosso problema seria resolvido. Nós fizemos isso e ao invés da empresa perder 20 mil, nós ganhamos 15 mil. Provavelmente, eu nunca teria feito isso se continuasse me preocupando, porque uma das piores características sobre a preocupação é que ela destrói a nossa capacidade de concentração.
Quando nos preocupamos, a nossa mente pula aqui e acolá e em todo lugar e perdemos todo o poder de decisão. Entretanto, quando nos forçamos a enfrentar o pior e aceitá-lo mentalmente, eliminamos todas estas imaginações vagas e nos colocamos numa posição em que podemos nos concentrar em nosso problema. Este incidente que relatei aconteceu há muitos anos. E a técnica que utilizei funcionou tão incrivelmente que eu a tenho usado desde então. E como resultado, a minha vida está quase que completamente livre da preocupação. Agora, por que a fórmula mágica de Willis H. Carrier é tão valiosa e tão prática psicologicamente falando? Porque ela nos puxa para baixo das grandes nuvens cinzentas em que ficamos confusos e cegos pela preocupação. Ela planta a sola dos nossos pés firme e solidamente em terra firme. Nós sabemos onde estamos. E se não estivermos em terra firme, como é que esperamos poder pensar em alguma coisa? O professor William James, o pai da psicologia aplicada, morreu em 1910. Mas se ele estivesse vivo hoje e pudesse ouvir esta fórmula para enfrentar o pior, com certeza ele aprovaria. Como é que sei disso? Porque ele disse aos seus estudantes: estejam dispostos a aceitar isso. Estejam dispostos a aceitar isso, repetiu, porque a aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para vencer as consequências de qualquer infortúnio. A mesma ideia foi expressa por Lin Yu Tang em seu renomado livro A Importância de Viver. A verdadeira tranquilidade, disse este filósofo chinês, vem da aceitação do pior. Psicologicamente, eu acredito, significa a liberação de energia. É exatamente isso. Psicologicamente, significa uma nova liberação de energia. Quando nós aceitamos o pior, não temos mais nada a perder. E isso significa automaticamente que temos tudo a ganhar. Após enfrentar o pior, Willis H. Carrier reportou: eu imediatamente descansei e senti uma tranquilidade que eu não havia sentido em dias, não é? Mas milhões de pessoas estragaram as suas vidas numa desordem total porque elas se recusaram a aceitar o pior, se recusaram a tentar melhorar a situação, se recusaram a tentar recuperar o que pudessem do estrago. Ao invés de tentar reconstruir as suas fortunas, elas se engajaram numa competição amarga e violenta com a experiência e acabaram como vítimas daquela fixação ressentida conhecida como melancolia. Você gostaria de ouvir como outra pessoa adotou a fórmula mágica de Willis H. Carrier e a aplicou ao seu próprio problema? Bem, aqui está um exemplo de um distribuidor de petróleo de Nova York que era um estudante em minhas classes. Eu estava sendo chantageado. Assim, este estudante iniciou a sua história. Eu não acreditava que isso fosse possível. Eu não acreditava que isso fosse possível fora do cinema. Mas, de fato, eu estava sendo chantageado. O que aconteceu foi o seguinte. A empresa de petróleo da qual eu era gerente tinha vários caminhões de entrega e vários motoristas. Naquela época, os regulamentos de guerra estavam estritamente em vigor e fomos racionados quanto à quantidade de petróleo que poderíamos entregar a qualquer de nossos clientes. Eu não sabia, mas parecia que alguns dos motoristas estavam entregando petróleo a menos para os nossos clientes regulares e depois estavam revendendo a sobra aos seus próprios clientes. A primeira suspeita que tive dessas transações ilegais foi através de um homem que veio a mim, certo dia, dizendo que era inspetor do governo, exigindo que eu lhe desse um suborno. Ele obteve provas documentais do que os nossos motoristas estavam fazendo e ameaçou entregar estas provas ao escritório do promotor público se eu não lhe pagasse para ficar quieto. Eu sabia, é claro, que eu não tinha nada com o que me preocupar, pessoalmente ao menos.
Eu também sabia que a lei dizia que a empresa era responsável pelas ações de seus empregados. Além disso, eu sabia que se o caso terminasse no tribunal e fosse publicado nos jornais, a má publicidade iria arruinar o meu negócio. E eu tinha orgulho do meu negócio. Havia sido fundado pelo meu pai 24 anos atrás. Fiquei doente de tão preocupado. Eu não comi ou dormi por 3 dias e 3 noites. Ficava andando em círculos. Será que eu deveria pagar $5.000 ou deveria dizer para ele ir adiante e fazer das tripas coração? Não importa o que eu fizesse, iria terminar em pesadelo. Então, no domingo à noite, eu peguei um folheto sobre como parar de se preocupar, que eu havia recebido na minha classe de Carnegie sobre como discursar em público. Eu peguei o folheto e comecei a ler a história de Willis H. Carrier. Enfrente o pior, ele dizia. Então perguntei a mim mesmo, o que seria o pior que poderia acontecer se eu me recusasse a pagar e este chantagista entregasse as suas provas ao promotor público? A resposta era: a falência do meu negócio. Isso é o pior que poderia acontecer. Eu não seria preso. Tudo o que poderia acontecer era que o meu negócio seria arruinado pela publicidade. Então eu disse a mim mesmo, tudo bem, o negócio está arruinado. Eu aceito isso mentalmente. O que vem pela frente? Bem, com o meu negócio arruinado, provavelmente eu teria que procurar um emprego. Isso não era ruim. Eu sabia muito sobre petróleo. Havia várias empresas que gostariam de me contratar. Comecei a me sentir melhor. A depressão nervosa em que eu fiquei por 3 dias e noites começou a ceder um pouco. As minhas emoções se acalmaram e, para minha surpresa, eu consegui pensar. Agora eu estava com a cabeça fresca o suficiente para ir ao passo 3. Melhorar sobre o pior. Enquanto eu pensava nas soluções, um ângulo inteiramente novo se apresentou a mim. Se eu contasse toda a situação ao meu advogado, ele poderia encontrar a saída que eu não consegui encontrar. Eu sei que isso parece ridículo, dizer que eu não havia pensado nisso antes, mas evidentemente eu não estava pensando, só me preocupando. Imediatamente eu decidi que iria ver o meu advogado na manhã seguinte e depois fui dormir e dormi como uma pedra. Como terminou? Bem, na manhã seguinte, o meu advogado me disse para ir ver o promotor público e contar-lhe a verdade. Foi exatamente o que fiz. Quando terminei, fiquei surpreso ao ouvir o promotor público dizer que esta onda de chantagem já estava ocorrendo há meses e que o homem que dizia ser inspetor do governo era um criminoso procurado pela polícia. Que alívio ouvir tudo isso depois de me atormentar por 3 dias e noites pensando se deveria ou não entregar $5.000 a este estelionatário profissional. Esta experiência me ensinou uma lição de vida. Agora, quando eu enfrento um problema difícil que ameaça me preocupar, eu utilizo o que chamo de a velha fórmula de Willis H. Carrier. Se você acha que Willis H. Carrier tinha problemas, ouça. Você não ouviu nada ainda. Aqui está a história de Earl P. Haney, de Winchester, Massachusetts. A história que ele mesmo contou em 17 de novembro de 1948 no Hotel Statler, em Boston. Na década de 1920, ele disse: eu estava tão preocupado que as úlceras estavam acabando com o revestimento do meu estômago. Certa noite, eu tive uma hemorragia terrível. Fui encaminhado rapidamente a um hospital conectado à Escola de Medicina da Northwestern University of Chicago. O meu peso diminuiu de 80 para 41 quilos. Eu estava tão doente que fui aconselhado a não levantar nem a minha mão. 3 médicos, incluindo um célebre especialista em úlceras, disse que o meu caso era incurável. Eu vivi de pó alcalino e uma colher de sopa com metade de leite e metade de nata a cada hora.
Uma enfermeira colocava um tubo de borracha toda noite e toda manhã e bombeava para fora o conteúdo do meu estômago. Isso aconteceu por meses. Finalmente, eu disse a mim mesmo: olha aqui, Earl Haney. Se você não tem mais nada pelo que esperar a não ser uma morte lenta, então aproveite bem o tempo que ainda lhe resta. Você sempre quis viajar pelo mundo antes de morrer. Então, se você vai fazer isso, agora é a hora. Quando contei aos meus médicos que eu ia viajar pelo mundo e bombearia o meu próprio estômago 2 vezes por dia, eles ficaram chocados. Impossível! Eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Me avisaram que se eu começasse a viajar pelo mundo, seria enterrado no mar. Não, não vou, eu respondi. Eu prometi aos meus parentes que eu seria enterrado no túmulo da família em Broken Bow, Nebraska. Então, vou levar o meu caixão comigo. Eu fiz o pedido do caixão, coloquei a bordo do navio e depois acertei tudo com a empresa de navio a vapor para que, no caso da minha morte, colocassem o meu corpo num compartimento congelado e o mantivessem ali até que o navio retornasse. Eu comecei a minha viagem imbuído do espírito do velho Omar. Oh, aproveitemos bem o que temos para gastar, antes que nós também desçamos ao pó. Pó ao pó, e debaixo do pó para deitar, sem vinho, sem música, sem cantor e sem fim. No momento em que embarquei no SS President Adams em Los Angeles, a caminho do Oriente, eu me senti melhor. Aos poucos, desisti dos meus pós alcalinos e da minha bomba estomacal. Logo, eu estava comendo todos os tipos de alimento, até as misturas naturais estranhas e alimentos preparados que iriam garantir a minha morte. Com o passar das semanas, eu até fumei charutos pretos e compridos e bebi uísque com soda. Eu me diverti mais do que tinha me divertido em anos. Nós enfrentamos monções e tufões que deveriam ter me colocado no caixão somente do susto que levei. Mas isso me deu um enorme prazer durante toda essa aventura. Eu participava de jogos e brincadeiras, cantava, fazia novos amigos e ficava acordado até de madrugada. Quando chegamos à China e Índia, percebi que as preocupações do trabalho que eu enfrentara em casa eram o paraíso, comparadas à pobreza e fome no Oriente. Parei com todas as minhas preocupações insignificantes e me sentia bem. Quando eu voltei para a América, havia engordado 41 quilos e quase havia me esquecido que tive uma úlcera estomacal. Eu nunca me senti tão bem em minha vida. Voltei ao trabalho e nunca mais fiquei doente desde então. Earl P. Haney me contou que percebeu que estava inconscientemente usando os mesmos princípios de Willis H. Carrier para dominar a preocupação. Primeiro eu me perguntei, o que é o pior que poderia acontecer? A resposta era a morte. Segundo, eu me preparei para aceitar a morte. Eu tive que fazer isso. Não tinha outra escolha. Os médicos disseram que o meu caso não tinha solução. Terceiro, eu tentei melhorar a situação para aproveitar melhor a vida no pouco tempo que ainda me restava. Se, ele continuou, eu tivesse continuado a me preocupar após embarcar naquele navio, sem dúvida eu teria retornado da viagem dentro do meu caixão. Mas eu fiquei tranquilo e me esqueci de todos os meus problemas. E esta calma mental me deu uma nova explosão de energia que, na verdade, salvou a minha vida. Então, a regra 2 é: se você tiver o problema da preocupação, aplique a fórmula mágica de Willis H. Carrier, fazendo estas 3 coisas. 1. Pergunte-se, qual é o pior que poderia acontecer? 2. Prepare-se para aceitar isso se não houver outra opção. 3. Depois, calmamente, tente melhorar sobre o pior.